Olá, meus amigos. Retomando aqui o vídeo novamente, estou aqui para relatar um pouco de uma experiência que eu tive alguns meses atrás, né? Uma experiência que eu tive da parte do Senhor, que mexeu muito comigo durante esse processo da minha vida espiritual, né? Há alguns meses atrás eu estava afastado da Bíblia, dos princípios, e eu estava criando um hábito, amados irmãos, de comer além do limite, né? Vamos supor que eu jantava, eu almoçava e de repente eu começava a comer mais ainda, além do normal. Quando foi um dia na minha casa, eu perguntando assim para Deus se aquilo era pecado, aquilo que eu estava fazendo. E orei a Deus e fui dormir, né? Fui dormir. Quando foi de noite, eu comecei a sonhar que Deus me levava num lugar bastante assim sujo, podre, escuro. Na minha percepção, no meu conhecimento, eu sabia que aquilo eu estava descendo aos infernos, né? E que Deus estava ali para me mostrar alguma coisa. Mas antes de eu prosseguir com essa mensagem, eu quero ler aqui no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, que começa dizendo o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Então, é uma grande verdade, irmãos. Às vezes a gente acha que a gente tá assim sujo por ter feito alguma coisa e a gente pensa que Deus não pode falar com a gente. É engano próprio. É o inimigo das nossas almas colocando isso na nossa mente. Porque é ele que quer nos afastar de Deus. Mesmo eu estando afastado, mesmo eu estando longe da presença de Deus durante esse processo, Deus continuava e continua falando comigo. E eu sou uma prova disso. Então, eu descia nesse abismo, digamos assim, e quando eu chegava ao fim desse lugar, eu olhava assim para as laterais, assim para os lados, e eu via aquelas paredes como se fossem de muros assim, aqueles muros que divide casas na cidade grande, só que todo vermelhado, todo assim da cor do fogo, uma cor de um fogo intenso, bastante vermelho, realmente da cor do fogo. Quando de repente chegava uma pessoa assim atrás de mim, tocava no meu ombro, né? E eu assim tomava um espanto, só que na minha mente eu já sabia que aquilo era um demônio disfarçado de gente, de um homem que estava ali. Só que eu estava normal, né? Eu me espantei, apenas causei assim um constrangimento no meu coração. E esse homem, esse demônio, ele me entregava um papel na mão e dizia, vamos. E eu saía assim andando com ele na frente e eu atrás, né? E com aquele papel que ele havia me dado. Amados, ele abria assim uma porta. Quando ele abria essa porta, eu via com esses olhos uma sala toda cheia assim de mesa, de comida, de todo tipo assim de comida que você imagina havia naquelas mesas. E aquele monte de gente comendo, achando graça, comendo pelos cotovelos, pelos pés. Aquela maior assim, sabe? Tipo uma festa nojenta que estava vendo ali. E esse demônio pegava esse papel, esse homem, pegava o papel e começava a ler. E ele me dizia que aqui é o seu lugar. É aqui onde você vai morar, né? Então, nesse sonho, eu já havia entendido que
aquilo que eu estava fazendo aqui na Terra, aquelas práticas de estar comendo muito, além do normal, era um lugar lá no inferno que estava me aguardando se eu não parasse com essa prática, né? Eu começava a entender pelo motivo de eu estar ali, né? Então eu queria fugir, eu queria correr daquele lugar, daquele ambiente, mas só que eu não conseguia. De repente morava um outro homem, que era um outro demônio também, não era aquele que eu havia visto a princípio, era outro, e me segurava, eu queria correr daquele lugar, queria voltar para trás e tal, não conseguia, amados irmãos, né? E aquilo me causou pavor, me causava assim um pavor tão grande que eu não assim consigo falar em palavras, né? De repente eu me acordei nesse sonho e muito assim traumatizado, essa é a palavra, de ver aquela cena, aquele lugar ali todo fazendo parte, eu fazendo parte daquilo, como assim, né? Você começa a entender os motivos quando você começa a orar, quando você começa a pedir conhecimento da Bíblia, Deus começa a lhe mostrar o que você está querendo. Talvez você esteja passando um processo da sua vida muito contraditório, porque o âmbito espiritual ele é bastante duvidoso. O inimigo coloca dúvida na nossa cabeça para pensar as coisas, né? Para pensar que aquilo não é um erro, ou aquilo é, ou deixa de não ser, né? Quando você começa a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, Deus começa a lhe mostrar. Se ele não lhe mostrar em sonho, ele lhe dá uma visão, ele usa uma pessoa, e realmente foi o que aconteceu comigo. Não que eu não sabia que aquilo era um pecado, que eu já sabia, mas quando você se afasta de Deus, as coisas começam a criar uma bagunça na sua mente. E você começa a misturar o certo do errado, o santo do profano, né? Foi o período então que eu comecei a voltar para a igreja, a me reconciliar, né? Então hoje eu trago essa experiência para vocês. E eu lhe digo com todas as características que o inferno ele é real. As pessoas, muitas igrejas, muitas pessoas falam que o inferno não existe. O inferno ele existe porque eu tive essa experiência lá, amados. E eu vi o lugar das pessoas que praticam esse pecado aqui na terra. Que em outra parte, o demônio dizia que aquilo era glutonaria. Você praticou o pecado da glutonaria. Então aquilo era uma glutonaria, porque o inferno ele tem vários lugares, várias repartições, digamos assim, para cada tipo de pecado, né? Existe o lugar dos assassinos, como eu falei agora há pouco, das pessoas que comem excessivamente, dos ladrões. Então, assim, quando você começa a pedir o conhecimento de Deus sobre essa questão, você começa a entender, porque a princípio eu não entendia nada. Eu não entendia realmente o que era o céu, o que era o inferno. E quando você começa a trilhar, quando você começa a pedir para Deus, porque realmente eu pedia para Deus me mostrar em visão, em sonho, alguma coisa assim que eu pudesse voltar de novo, porque eu estava assim preso. O inimigo ele tinha assim, me colocado numa situação que eu não tinha mais como voltar se não fosse pelo Espírito Santo. Então eu tive essa experiência durante esse processo que eu estava afastado da igreja, e eu quero dizer para vocês que o inferno, literalmente, ele existe. As pessoas que morrem sem a salvação, que morrem afastadas de Deus, realmente vão para aquele lugar. E estão lá em juízo de Hebreus 9:27, quando fala que
quando morre, segue seu juízo, né? Não é o juízo final, não é o juízo de Apocalipse que está no livro do Apocalipse, é o juízo de Hebreus 9, 27. A pessoa morre, ela vai estar numa condição ali, respondendo os seus pecados, ainda depois que morre, até o dia do juízo final, que ela vai receber a sentença eterna, né? Então, antes eu lia a sua Bíblia e não entendia. Mas quando eu comecei a pedir para Deus, realmente pedir com fé, com coragem, com determinação, Deus me mostrou assim, isso que eu havia pedido, né? Então, foi uma lição para mim. Foi um aprendizado do mundo espiritual. E eu quero dizer para vocês que esse mundo, ele não se limita apenas na morte, quando você morre, que acabou. Não. Quando você morre, é aí que começa a sua vida. Porque aqui, nessa carne que nós estamos, nós não estamos em vida. Nós estamos em vida no pecado. O nosso maior inimigo é a nossa própria carne. E segundo, Satanás. Então, esse conflito, essa guerra que existe, que gera morte, só que gera morte para a continuação da vida espiritual. E essa continuação é o que você vai receber de acordo com como você vive aqui na Terra. Se você está buscando, está trilhando pelos caminhos de Deus, Ele te ajuda, Ele te dá força. Agora, se você vive uma vida totalmente longe dos princípios, é inferno na certa. Eu digo porque eu tive essa experiência. Eu tive que descer lá para ver realmente que aquele lugar ele existe. Muitas pessoas aqui na Terra estão falando, estão pregando por aí que o inferno não existe, pois ele existe. Muitas pessoas que têm canais aí no YouTube também tiveram essa experiência e realmente eu não acreditava. Não acredito. Eu até às vezes ficava triste. Mas como assim? As pessoas foram no inferno se o inferno não existe? Porque eu também tinha esse conhecimento, esse entendimento de que o inferno não existia. Mas quando eu comecei a pedir para Deus, Ele me respondeu. E Ele pode responder você também. Você que tem pedido para Deus, você que tem está esperando no Senhor, não desista, porque não foi a primeira vez que eu havia pedido para Deus me mostrar. Então Ele usou aquele meu pedido para me levar lá, para me mostrar, porque além de eu ter pedido, Ele me deu como exemplo de que se eu não parasse com aquela prática da glutonaria, eu iria para aquele mesmo lugar onde aquelas pessoas estavam, comendo, dando risada, só que no inferno. Logo em seguida, elas iam ser torturadas pelo inimigo, através do pecado da glutonaria, né? Então, hoje, eu estou relatando essa experiência para vocês, porque, na verdade, eu nem ia comentar sobre isso, eu nem ia falar, eu ia deixar isso em secreto comigo e com Deus. Só que há dias, Deus vem me incomodando para falar sobre isso, né? Então, há dias eu venho orando para Ele, e hoje foi o dia de eu relatar essa experiência para vocês. Dizer que você que é da igreja, você que está pensando em se afastar, não se afaste, amigos. Eu não estou aqui com mentiras para ganhar seguidores, para levantar o meu canal, não. Eu estou aqui contando uma experiência que eu tive literalmente com Deus lá no inferno. Realmente isso aconteceu. Eu tive que ir lá para ver que o inferno ele é um lugar terrível. Ele é um lugar para pessoas que não se arrependeram. O inferno não é lugar de pecadores. Ele é lugar de pessoas
que não se arrependem, pessoas que partem dessa vida para a eternidade e elas partem sem salvação. Elas vão parar naquele lugar. E hoje, você que está na igreja, está buscando a Deus, não se afaste, amigos. Não saia desse caminho por nada. Porque Deus, Ele está buscando você. Ele está tentando convencer o homem, o máximo de pessoas possível, do pecado, da justiça e do juízo. Ele faz de tudo aqui na terra para que um ser humano ele não vá para aquele lugar. É por isso que muitas das vezes ele permite que as pessoas vejam algumas partes daquele lugar horrível para servir como exemplo, não para traumatizar, não para causar medo em ninguém, mas porque ele realmente ele quer salvar a tua vida. Ele quer te dar livramento, ele quer te dar salvação, ele quer te dar aquele lugar onde Jesus falou aqui na terra, que ele iria partir e iria preparar muitas moradas para cada um daqueles que assim quisessem. Você que é uma pessoa que está lutando contra alguma coisa, resista, amados irmãos. Eles resistam porque vale a pena. Vale a pena a gente servir a esse Deus aqui na terra. Não existe outro caminho, não existe outro lugar pelo qual a gente possa ir e procurar refúgio, a não ser o caminho de Deus, a não ser pela palavra de Deus, a não ser pela oração, pelo jejum, pelo discernimento da palavra. Basta você pedir com fé, orar, jejuar, que Ele vai te dar também sonhos, vai te dar visão, vai te dar aquilo que você pede. Aquilo que você pedir, Ele vai te dar. Pode demorar, pode custar, mas é no tempo de Deus. É na hora certa. Então, é essa minha experiência que eu tive. Muito traumático. Logo no começo, quando eu tive. Eu confesso para vocês que eu passei alguns dias, quase uma semana, traumatizado. Eu estava só pensando naquilo, se aquilo era da parte de Deus, se aquilo era da parte do inimigo, se aquilo foi alguma cilada que ele quis armar. Mas realmente, irmãos, Deus me levou lá para ver, me permitiu que eu fosse naquele lugar aonde eu estava fazendo a prática para ir para aquele lugar. Eu não consigo assim descrever detalhadamente, porque foi muita informação que eu tive. Eu fiquei em choque. Eu fiquei assim traumatizado quando eu comecei a ver aquilo, e ainda mais quando aquele demônio começou a dizer que eu iria ficar ali, que eu estava sentenciado a ficar ali, né? Algumas cenas você se lembra, outras não, mas realmente eu vi aquela sala, eu vi fogo, eu vi paredes ali sendo alimentadas pelas chamas que existe lá, né? Então, hoje eu relato para vocês que realmente vale a pena servir a Deus. Vale a pena a gente seguir os princípios da palavra e não viver uma vida totalmente deliberada, como muitos estão escolhendo hoje em dia. E eu estava andando por esse caminho. Eu estava andando longe da presença de Deus, mas Ele me resgatou, Ele me tirou e Ele me fez enxergar o sobrenatural para me voltar para os caminhos dele. E além de ver, de ter essa experiência, Ele me permitiu a compartilhar com vocês. E hoje, eu estou contando aqui para dar como exemplo, para dar como alerta, né? Então, amados irmãos, reflitam sobre isso tudo que eu acabei de contar para vocês, e pensem um pouco, né? Volte para Deus,
busque mais, ore mais, jejue mais, cante louvores, lê a Bíblia, ore, porque só assim é que naquele dia nós vamos se encontrar com Ele. Você vai receber a coroa eterna da vida, da vitória, e não fazer a parte daquele lugar, daquelas repartições, porque não é só um lugar, como eu já disse. Não é apenas, o inferno não é só um buraco, como muitos idealizam na mente. O inferno é como uma sala de hospital, é como um hospital gigante. Tem muitas salas, muitas repartições para receber almas de condenados que partem de acordo com como ele viveu aqui na terra. Né? Ao passo que o céu também é um lugar esplêndido. Nunca fui lá, nunca tive uma experiência de ir lá, mas eu creio que é assim. Um lugar maravilhoso, onde todos nós almejamos ir, né? Se pela misericórdia de Deus ele me levar lá algum dia, serei muito grato. Me levará em vida aqui ainda. Mas hoje, essa experiência eu deixo para vocês. Para servir de lição, servir de exemplo para cada um de vocês que assistir essa live, essa transmissão ao vivo que eu estou fazendo. Sou uma pessoa que eu até tenho um pouco de vergonha a me expor publicamente nas redes sociais, mas hoje eu estou aqui para falar com vocês, porque além da vergonha está a mensagem e está a minha experiência, né? E como eu li em Isaías aqui, que a mão do Senhor não está encolhida, e nem o seu ouvido está surdo. Clame a Ele, clame. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, eu sararei a sua terra, lhe darei esperança. Está no livro de Crônicas. Portanto, creia, siga em frente, siga firme, não deixe que as coisas do mundo tampem os seus olhos. Mas vai avante, prossiga, apenas avance com esse Deus maravilhoso que está à sua disposição para te salvar, para te livrar, para te dar conhecimento e para te dar a coroa da vida eterna naquele grande dia. A paz do Senhor, irmãos. Ficam com Deus, que vocês nessa noite tenham uma noite tranquila, serena, em nome de Jesus Cristo. Amém.